Que a santa paz de Deus esteja com todos. Neste dia eu vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Daniel capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício em culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes dos reinos, prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ao rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões.
E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando, o rei disse, Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem te continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temem perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. Seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Até aqui, glórias a Deus, aleluia. A palavra foi extensa, li o capítulo inteiro, mas foi necessário. Eu venho falar sobre Daniel na cova dos leões, a fidelidade que Daniel teve. Daniel era um homem íntegro, fiel a Deus, temente a Deus. Daniel buscava servir a Deus. E eu e você, como servos do Deus vivo, devemos servir a Deus independente das circunstâncias, independente das ocasiões. Daniel, ele era um homem fiel, servia a Deus fielmente, mesmo tendo uma lei, um decreto, que não podia fazer oração, súplica a nenhum Deus e a nenhum homem, a não ser o rei Dário. Criaram essa lei por inveja, a tentar derrubar Daniel, a tirar Daniel do cargo em que o rei Dário tinha colocado ele. Daniel, por ser íntegro e fiel, o rei Dário viu aquilo, colocou ele como um dos principais ali, um dos líderes principais, um dos secretários, um dos ministros. Como aqui fala presidente, príncipe, né? Na Babilônia era como se fosse um ministro, um secretário, às vezes, na área municipal, secretário, área federal, ministro de alguma área. Ele se destacou e os outros ficaram com inveja. Tentaram fazer de tudo para derrubar Daniel, mas não tinha onde derrubar, porque Daniel era um homem de caráter. Que eu e você possamos ser homens e mulheres de caráter. Que nós não possamos negociar nossos princípios. Que nós não possamos nos vender, nos contaminar, nos corromper no sistema mundano. Nós possamos servir a Deus, como serviu Daniel. E mesmo assim, Daniel foi acusado. Daniel ele foi acusado. E por causa disso, ele foi acusado por adorar a Deus, por orar a Deus 3 vezes ao dia. Fizeram uma lei para que não fosse permitida qualquer adoração, qualquer oração, qualquer petição, súplica que não fosse ao rei. Então ele tinha que pedir, fazer uma oração ao rei Dário, não ao Deus vivo, mas 3 vezes por dia ele orava. E por causa disso, ele foi condenado à cova.
dos leões. Por causa disso, condenaram Daniel à cova dos leões. Mas Daniel manteve sua fidelidade com Deus. Daniel manteve firmeza com Deus. É isso que Deus fala conosco através dessa palavra. E eu e você devemos ser firmes e fiéis a Deus. Devemos servir a Deus, adorar a Deus, independente da lei e das circunstâncias que gerem. Primeiro, devemos dar bom testemunho. Aí Deus vai nos honrar, vai nos exaltar. E quando isso acontece, devemos nos preparar. Os invejosos vão fazer de tudo para puxar nosso tapete, para tirar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te honrou. Eles vão fazer de tudo, vão inventar calúnia, difamação, e vai ver que não vai conseguir. Eles vão querer usar a tua fé, aquilo que você tem de melhor, a tua fé, a maneira que você serve a Deus. Como fizeram com Daniel. Para ver se Daniel ia orar a Deus ou não. Testar a fidelidade de Daniel ali. Daniel foi fiel a Deus. Pagou o preço. Foi condenado à cova dos leões. Mas não negou os princípios da sua fé. Não negou a Deus. Continuou servindo a Deus, adorando a Deus. Continuou firme na presença de Deus. Não trocou Deus pela própria vida. Não trocou Deus por cargo, por posições. Não, continuou firme e fiel, mesmo que isso lhe custasse a vida. Daniel foi condenado à cova dos leões. Humanamente falando, seria impossível Daniel escapar com vida. Mas Daniel desceu à cova dos leões. Deus permitiu que Daniel descesse à cova dos leões. Mas quando ele desceu à cova, nenhum leão fez dano algum. Antes de Daniel descer a covas, Deus ordenou aos anjos para que descesse e tapasse a boca dos leões. Daniel desceu a cova e os leões não fizeram nada com Daniel. Os leões nem sequer arranharam Daniel. Ficaram quietinhos na dele ali, como se estivesse vendo uma verdura, um vegetal. Os leões ficaram de boa. Não fizeram nada. Daniel. E Daniel passou aquela noite na cova dos leões. E os leões nem sequer arranharam Daniel. Você vê a proteção de Deus. Os anjos, além de taparem a boca dos leões, ainda por cima segurou os leões, para que os leões não arranhassem Daniel. Os leões ficaram de boa. É isso que Deus faz. Você pode ser condenado à cova dos leões, mas antes que você desce à cova dos leões, Deus já ordena os anjos para ir lá tapar a boca dos leões. Então Deus vai te honrar pela tua fidelidade. Deus vai te honrar pela tua integridade. Se você serve a Ele com alegria, se você é um servo fiel, íntegro e verdadeiro, fique firme na presença de Deus. Ainda que as consequências humanas podem ser contrárias, mas Deus pode reverter a situação, como aconteceu com Daniel. Deus reverteu aquela situação. E no outro dia, o rei Dário foi ver o que tinha acontecido. O próprio rei se arrependeu de ter criado aquela lei. Então, muitas vezes, o rei se arrependeu. Ouviu conselhos que não era para ouvir, mas de tanto ficar ali perturbando o rei. O rei acabou fazendo aquela lei essa que não podia ser revogada. Ele tentou revogar de todo jeito, mas não conseguiu. No outro dia, ele foi lá e viu Daniel vivo. Mandou tirar Daniel. Tira Daniel. Ele já foi condenado. Senão eles não fizeram nada. Ele pode ficar 1 ano, 2 anos, a vida inteira.
que não vai acontecer nada, tira Daniel. Aí ele pegou e fez outro decreto. Todos os acusadores de Daniel, junto com sua família, recebessem a mesma sentença. Fossem condenados à cova dos leões. E antes mesmo de descerem à cova, os leões já os devoraram, já avançaram, devoraram eles. Eles nem chegaram a descer à cova dos leões, já viraram comida de leão. O rei viu o poder, a glória, a majestade do Deus que Daniel servia. Honrou Daniel mais do que antes. E o rei começou a declarar que não existia Deus como Deus de Daniel. Que o reinado de Deus de Daniel não tinha fim. E o Deus que Daniel servia estava acima de outros deuses. O Deus que eu e você serve está acima de todas as coisas. O reinado de Deus não tem fim. Aleluias. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E vai chegar o tempo, está chegando, em que a cada dia vai ser mais difícil falar da graça de Deus, falar do amor de Deus, do perdão de Deus, da palavra de Deus. Já não está sendo fácil, mas a tendência é piorar. Porque princípios bíblicos estão sendo questionados. As pessoas não querem saber de obedecer os princípios bíblicos e querem criar lei contra esses princípios bíblicos. Algumas pessoas até dizem que a Bíblia é retrógrada, atrasada, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia tem discurso de terror, de ódio. Então eles tentam criar vários argumentos contra a palavra de Deus, e que nós que servimos a Deus e obedecemos a palavra, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, somos acusados de intolerantes, de pessoas ruins, de pessoas que fazem discurso de ódio, porque eles querem que nós não pegamos contra o pecado. Eles querem que nós deixamos de pregar contra o pecado, coisas que são pecado, eles querem que a gente fale que não é. Ou não é para falar mais que isso é pecado, eles querem mudar a palavra de Deus. Existem muitas coisas que a Bíblia diz que é pecado. Eles querem falar, não, nós queremos proibir. Vocês não devem falar que isso é pecado. Então já estão fazendo isso. Para que as pessoas venham pecar e não venham ter conhecimento. Mas devemos pregar. Mesmo que isso nos custe processo. Mesmo que isso nos custe até mesmo prisão. Condenação à morte. Vai estar chegando esse tempo que nós pregarmos a palavra de Deus, podemos receber a sentença de morte, ser condenados por juízes, por reis, por tribunais de homens, mas que eu e você possamos ser firmes e fiéis diante da presença de Deus, servimos a Deus. Então que nós possamos, independente, devemos servir a Deus, devemos pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, não brigar, não bater de frente com as autoridades que pensam diferente de nós, não querer dar uma de melhor, declarar guerra às autoridades, como eu vejo alguns líderes religiosos que declararam guerra a alguns políticos, pensar diferente. Até hoje a pessoa ganhou, chegou na liderança e se declaram guerra. E a Bíblia manda honrar. A Bíblia manda honrar as autoridades. Daniel honrou as autoridades. Honrou o rei Dário, honrou Nabucodonosor, honrou ao Persa, qualquer um que virasse autoridade ali. Quando era a Babilônia, antes dos persas invadir a Babilônia, quando era Nabucodonosor, ele honrou Nabucodonosor. Morreu Nabucodonosor, honrou Belsazar, né?
Belsazar mesmo, é. Belsazar honrou Belsazar. Honrou os reis da Babilônia. Aí veio o rei o Império Persa, honrou o rei Dário. Depois veio Ciro, honrou o Ciro. Nenhum deles serviu a Deus. Eram reis pagãos, reis idólatras, que tinham os costumes diferentes, tradições diferentes. Mas Daniel honrou como autoridade, respeitou. E eles também respeitaram Daniel, viu o poder, a glória, a majestade do Deus que Daniel servia. Então, para o rei Dário fazer aquela lei, ele não servia a Deus. Ele era o rei. Ele era indiferente. Ele criou. Mas Daniel nunca questionou. Nunca bateu de frente. Nunca fez rebelião. Nunca fez motim. Pelo contrário, dobrou o joelho, clamou a Deus, orou a Deus. E Deus sempre dava resposta, sempre dava livramento. Daniel sempre deu um bom testemunho. E através do testemunho de Daniel, da fidelidade com Daniel a Deus, sem bater de frente, sem querer declarar guerra, Deus honrou Daniel. E o próprio rei Deus mostrou para Dário que era na vida de Daniel que estava acima de todas as coisas. E é isso que Deus vai fazer com as autoridades políticas. Se nós ficarmos na nossa, buscando a presença de Deus, orando, clamando, falando da graça, pregando o evangelho, não se envolvendo em questões que Deus não chamou para nós se envolver. Não se contaminar com o sistema mundano. Não querer declarar guerra a lideranças políticas. Pelo contrário, honre. Mesmo que tenha pensamentos diferentes, ideologias diferentes, pensamentos que vão contra a palavra de Deus. Devemos orar para que um dia esses líderes possam ter uma experiência com Deus, possam ter um encontro com Deus como teve o rei Dário. Ele viu Deus se manifestando em favor da vida de Daniel. Que essas lideranças políticas possam ver Deus se manifestando através da vida dos servos deles, através da minha vida, da tua vida. Eles possam ver Deus agindo, fazendo a obra. Mas sirva a Deus, seja fiel, seja íntegro, seja verdadeiro, serve a Deus. Esta é a palavra que Deus tem para mim e para você nesse dia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.